No ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é pastor, jurista, teólogo e escritor, com várias obras escritas pela CPAD, incluindo o título Entre a Fé e a Política. Através de videoconferência, seja muito bem-vindo, pastor Valmir Nascimento. A paz do Senhor, pastor Edilberto, e a paz do Senhor a todos os internautas que nos acompanham. O foco de nossa entrevista de hoje é teocracia. Vamos ao foco. Pastor Valmir, a teocracia como princípio bíblico, o senhor pode falar sobre este princípio? Exato. É importante fazer uma clara distinção de teocracia enquanto princípio ou uma doutrina bíblica, de teocracia enquanto um sistema de governo. Quando nós falamos de teocracia enquanto um ensinamento bíblico, enquanto um princípio que instrui o povo de Deus, nós estamos nos referindo à compreensão que estabelece que Deus é o Criador, o sustentador e o governador de todas as coisas. É Ele, de fato, e assim nós acreditamos, que estabelece os princípios, as regras, os padrões pelos quais o seu povo deve seguir. Isso está estabelecido exatamente pelo fato dele ser o Criador de todas as coisas. Isso, para nós que somos cristãos, nós vamos extrair desse princípio aí, desse entendimento que Deus governa todas as coisas, as leis da física, Ele governa a nossa vida, Ele governa a vida da igreja, e de maneira geral, Ele governa todo o universo pela palavra do seu poder. É a partir dessa perspectiva que nós vamos extrair também o entendimento que os próprios governantes, eles extraem do próprio Deus autoridade ou legitimidade para que possam governar. Ou seja, esse é um princípio bíblico que nós aplicamos na vida cristã. Agora, é importante fazer uma distinção de teocracia enquanto um princípio bíblico em um sistema de governo adotado em determinado país ou em determinado estado, segundo o qual aquele país ele dirige a sua política, as suas leis e as suas decisões a partir de um princípio que é um princípio religioso. Então, é importante fazer essa clara distinção sobre esse ponto. Pastor Valmir, como se deu o processo de transição do governo teocrático do povo hebreu para o governo da monarquia e quais foram as implicações desta mudança? Veja, de fato, o antigo Israel, o povo hebreu, é o exemplo mais claro que nós temos da adoção da teocracia. Nós olharmos ali para o Antigo Testamento, Deus, ele chama Abraão e estabelece a nação de Israel como seu povo chamado, como seu povo eleito, e a partir disso daí ele vai estabelecer os seus princípios, os seus padrões, para que o povo pudesse viver segundo a sua vontade. O exemplo mais claro que nós teremos disso é quando Deus coloca ao próprio Moisés como líder da sua nação, para tirar a nação de Israel do Egito, e a partir dali nós temos um pacto entre Deus e o seu povo, e ele vai esclarecer a sequência e aquilo que o povo deveria cumprir através de uma lei, que é a lei que nós teremos que vai designar e estabelecer a forma pela qual o povo deveria viver. Obviamente que nós temos aqui um exemplo claro de uma teocracia, mas uma teocracia, esse regime teocrático que Israel vai vivenciar, Deus sempre vai estabelecer um representante, uma pessoa que vai ouvir os seus comandos e vai aplicar isso na nação israelita. Nós temos a figura do próprio Moisés, que vai fazer isso inicialmente, nós temos Josué, depois nós temos a figura do juiz ou os juízes que serão a voz de Deus aqui para dar a liderança para a nação de Israel. Depois nós temos uma mudança de regime, que é a introdução da monarquia. Agora, é importante nós percebermos que a introdução da monarquia dentro da nação israelita não necessariamente promove uma mudança do regime teocrático. Por quê? Porque mesmo após o regime da monarquia na nação de Israel, nós temos ainda um princípio, que é o princípio ainda teocrático que perdura. Por quê? Porque se nós olharmos bem no Antigo Testamento, e mais especialmente
no capítulo 17 de Deuteronômio, quando Deus estabelece a lei para a nação de Israel, ele já previa que a nação de Israel chegaria um momento que ela teria os seus reis. E Deus estabelece assim, quando a nação de Israel pedir o seu rei, vocês deverão fazer isso e isso outro. Ou seja, Deus vai estabelecer ali que o rei, ele deveria ser da própria nação de Israel, não poderia ser um estrangeiro. O rei não poderia multiplicar mulheres e o rei deveria ter a lei para que ele seguisse essa lei. Então, o próprio Deus, obviamente, dentro da sua onisciência, ele sabia que haveria essa transição. E quando nós chegamos agora na época do profeta Samuel, e a Bíblia vai deixar bem claro que o próprio Deus estabelece a Samuel para que ele pudesse escolher uma pessoa dentre o povo para que fosse rei. O problema ali não foi necessariamente uma transição de um modelo teocrático para a monarquia. O problema ali é que o povo queria uma monarquia que se assemelhasse aos padrões dos povos que viviam ao redor da nação de Israel. Foi exatamente esse o ponto que não soou, que não foi adequado aos propósitos de Deus. Mesmo após o estabelecimento dessa monarquia, eu volto a destacar, nós temos uma figura teocrática. Então, nós temos na nação de Israel uma monarquia teocrática. Qual que é a prova disso? A prova disso é que mesmo a nação, ela tendo estabelecido um rei, e naquele contexto nós temos o primeiro rei, que é Saul, o rei não era a última palavra, ou não era a palavra mais importante para a nação de Israel em termos religiosos. Tanto é assim que nós temos a figura do sacerdote. Então, o sacerdote, mesmo após a monarquia, ele ainda tem a sua validade. Aliás, o grande erro que Saul ele vai cometer é exatamente passar por cima da autoridade do sacerdote Samuel no oferecimento dos sacrifícios. Então, o que nós temos é exatamente isso. É claro que quando esse regime ele é alterado de um regime teocrático para uma monarquia teocrática, a nação ela começa a descumprir a vontade de Deus e sair dos planos de Deus. E na sequência nós teremos realmente alguns prejuízos para a nação de Israel. E a maior prova que nós temos é que depois nós temos a sequência da história da nação de Israel, nós temos o próprio Davi, que vai reinar a nação de Israel, nós temos Salomão, e após isso nós temos o filho de Salomão, que assume o reinado, e nós temos o quê? Nós temos uma cisão, a separação do reino judaico, ou do reino de Israel, reino do norte, e com o reino do sul, Judá. Ou seja, aplicando o princípio teocrático na monarquia, quando o povo sai da orientação de Deus, de uma teocracia segundo a vontade de Deus, começa a existir o quê? Uma busca, não pelo bem maior, pelo bem da sociedade, não para cumprir a vontade de Deus, mas para cumprir os interesses políticos e o domínio, e isso vai gerar o quê? Isso vai gerar discussões, vai gerar cisão, que é o que vai acontecer na nação de Israel. Bem, pastor, nós vamos para um breve intervalo e já nós estamos de volta, porque o senhor falou há pouco que o rei era o representante de Deus aqui na terra no período monárquico do povo hebreu. Só que fica uma pergunta que a gente já pode entrar nela depois, na volta do intervalo a gente já entra nela. Quem era o representante de Deus então no governo puramente, vou colocar entre aspas, puramente teocrático? Porque o senhor falou de um governo monárquico, teocrático, quando Saul estabeleceu, o senhor foi estabelecido como rei. Sendo assim, nós vamos para um breve intervalo e já nós estamos de volta. Amigo, irmão, internauta, daqui a pouco voltamos. Até já. Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas.
Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores, pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil, livros de apoio às lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. De volta com seu Teologia em Foco, entrevistando o pastor Valmir Nascimento, direto de Cuiabá, no Mato Grosso. Pastor Valmir, falava com o senhor no final do bloco a respeito de personagens. O senhor citou que o rei era o representante de Deus aqui na Terra durante o período da teocracia barra monarquia, ou monarquia barra teocracia. Bem, e antes da monarquia, quem era o representante de Deus nessa chamada, entre aspas, teocracia pura? É uma questão bem interessante, porque nós precisamos olhar para as Escrituras, mais especialmente para o Antigo Testamento, e ver a forma como Deus vai tratando com o seu povo na medida do tempo que o povo pode entender a vontade de Deus. É por isso que nós temos uma progressão, nós temos mudanças de dispensações e isso vai sendo alterado. Então, antes dessa monarquia, nós temos a própria figura, né, se nós podemos utilizar, essa é a demonstração mais clara, do próprio sacerdote, que vai ouvir a voz de Deus, né, e ele tem esse papel muito importante de fazer essa mediação entre o Deus e o povo. E, além disso, nós temos a figura de quem? Nós temos a figura do profeta. Nós sabemos que na nação de Israel nós temos dois personagens, antes da monarquia, que têm papéis muito importantes dentro da nação de Israel. Nós temos o sacerdote, que ele faz esse movimento de levar as angústias do povo a Deus, e nós temos o profeta, que traz a mensagem de Deus para o povo. Isso daqui é interessante para nós percebermos o quê? Mesmo num regime teocrático, o poder ele não fica centralizado, ele não fica nas mãos exclusivas de uma pessoa. É por isso que a fé cristã, e mais especialmente utilizando essa história da própria nação de Israel, ela estabelece princípios elementares para nós termos o governo na sociedade atual. Ora, hoje nós não temos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, antes da monarquia teocrática, nós temos a figura desses dois personagens, o sacerdote e o profeta, para estabelecer o quê? Para estabelecer limites de atuações dessas pessoas. Com a introdução do rei dentro da nação de Israel, aí nós temos a figura tripartite, né, de atuação dentro da nação de Israel. Aí nós temos a figura do rei, nós temos a figura do sacerdote e nós temos a figura do profeta. Para dizer o quê? Para dizer que quem tem o poder absoluto é o próprio Deus. E cada uma dessas figuras, embora eles sejam importantes, eles vão ter limitações de atuação e que vão ser supervisionados por outros que também estarão fazendo a vontade de Deus. E os juízes também fazem parte desse grupo de representantes de Deus, porque sacerdotes, profetas, e antes de ser estabelecido o período monárquico, o povo de Deus, o povo hebreu, era governado por juízes. Eles fazem parte desse grupo também? Exato, eles fazem parte desse grupo, e aqui nós podemos perceber que mesmo na época dos juízes, mesmo nesse período, nós não temos a suspensão dos profetas e nem dos sacerdotes. Os juízes nada mais são do que líderes executivos, são pessoas que vão dar a liderança, a condução do povo em relação a planejamento, em relação a enfrentamento dos desafios, em relação às guerras que existiriam naquele contexto. Em outras palavras, a figura do juiz, ele antecipava a figura de um líder
do executivo, que seria o próprio rei que viria depois na nação de Israel. Então, os juízes ocupam de maneira temporária, realmente, dentro da nação de Israel, essa importante função de liderar o povo. Nós fizemos aqui há pouco um paralelo aí entre a teocracia e a monarquia. Agora é hora de nós fazermos um paralelo entre teocracia e democracia. Quais são os pontos convergentes e divergentes desses dois tipos de governo? Veja, vamos aqui entender o seguinte. Para responder essa pergunta, nós precisamos compreender duas dimensões ou acepções da palavra democracia. Quando nós entendemos democracia como uma estrutura jurídica para a vida em sociedade, ou seja, uma estrutura que estabelece direitos e deveres, que estabelece mecanismos pelos quais as pessoas podem ocupar cargos dentro da estrutura do Estado, estabelece limites de atuações para o executivo, legislativo e judiciário, nós estamos falando de estrutura. E nesse sentido, há sim uma convergência entre o princípio bíblico da teocracia cristã para a democracia. Por quê? Porque nós podemos extrair o seguinte: Deus sendo aquele que é o supremo sobre todas as coisas, a Bíblia vai dizer que ele concede autoridade para os governantes, os reis, para que eles possam viver uma boa vida, uma vida adequada. É o que nós vamos extrair tanto do capítulo 13 de Romanos, quanto também do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, porque não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Então, quando nós entendemos a democracia como regras de convivência e exercício de poder, há sim uma grande convergência, porque o objetivo de Deus para o ser humano aqui nessa terra é que ele tenha uma vida tranquila, uma vida adequada, e que nós possamos viver de maneira ordenada. E nesse sentido, a democracia é muito importante para nós, porque ela estabelece princípios e regulamentos que vão dar diretrizes para o exercício do voto, para estabelecer a forma como as pessoas podem ocupar esses cargos de maneira legítima. Isso é um ponto que nós devemos aqui distinguir. O outro aspecto, e aí nós chamamos a atenção, é o entendimento da democracia como uma ideologia. E aqui está o ponto que há não uma convergência, mas seria uma divergência em relação a uma teocracia ou governo de Deus ou a própria cosmovisão cristã. Pastor, a resposta que o senhor está dando está caminhando exatamente para a próxima pergunta, mas nós vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta, ok? Ok. Vamos para o intervalo, amigo, irmão internauta, e já já voltamos. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com o seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Valmir Nascimento, como disse, de Cuiabá, no Mato Grosso. Pastor Valmir, no final do segundo bloco, eu interrompi o senhor exatamente quando o senhor estava falando a respeito de convergências e divergências entre teocracia e democracia, porque compreendi que a sua resposta estava caminhando para a próxima pergunta. Sendo assim, eu gostaria que o senhor concluísse o raciocínio do final do segundo bloco e já engatilhasse aí a seguinte resposta. A pergunta que faço é:
como conciliar, pastor, o princípio da teocracia em uma sociedade secular? Eu havia dito sobre a convergência quando nós entendemos a democracia como estrutura de vida em sociedade que estabelece regras claras para a ocupação do poder no Estado. Agora, existe um grande afastamento em relação à teocracia quando se entende a democracia como uma ideia em que se afirma basicamente naquele dito popular que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Então, essa perspectiva, ela não condiz, obviamente, com o princípio bíblico da teocracia. E muitas vezes, nós sabemos que a democracia, ela tem os seus limites. Obviamente, nós não temos como aplicar a democracia, um exemplo, dentro do ambiente familiar. Nós não temos como aplicar a democracia de maneira abrangente no ambiente da igreja, porque nós temos autoridades e essas autoridades elas precisam ser respeitadas. Então, há uma divergência em relação ao princípio bíblico da teocracia, quando se estabelece o exercício de maneira absoluta pelas pessoas, quando isso não é possível em algumas ocasiões. Agora, avançando nessa sua discussão, é possível nós entendermos hoje a possibilidade de utilizar o princípio bíblico da teocracia vivendo em uma sociedade democrática? Sim, nós podemos entender isso quando nós compreendemos que nós temos hoje a possibilidade de exercer a nossa fé e entender que Deus é soberano na nossa vida e sobre a vida da igreja. E aqui eu volto à primeira pergunta para fazer uma separação entre teocracia enquanto um princípio bíblico e sistema de governo. É possível nós vivermos em sociedade utilizando a teocracia bíblica quando nós aplicamos ao nosso âmbito de fé, à nossa vida, não querendo estabelecer para o Estado ou para o governo de maneira forçada os nossos valores e os nossos princípios. E daí nós entramos no relacionamento do cristão com o Estado, porque o próprio Jesus foi categórico ao dizer para nós darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, a soberania pertence a Deus. O que Jesus estava dizendo ali é que nós precisamos saber entender as diferenças de esferas do governo de Deus, que é sobre todas as coisas, mas quando se trata de governo de Estado, nós precisamos respeitar isso. A nossa participação no ambiente democrático deve ser de maneira respeitosa, de maneira inteligente, influenciando positivamente os rumos da nação através das nossas contribuições, e a fé cristã tem muito a contribuir com as questões de natureza pública. Então, o princípio da teocracia pode perfeitamente ser estabelecido dentro de uma sociedade secular. Desde que, é importante dizer isso, desde que essa teocracia ela não reverbere de maneira através do uso excessivo da força. Vale destacar, quando nós falamos de teocracia, nós estamos falando de teocracia na aplicação do reino de Deus. E o que para nós é o reino de Deus? Para o cristão, o reino de Deus não é vida política. Para o cristão, o reino de Deus é a vontade de Deus sendo estabelecida na vida do seu povo. Esse é o ponto. Nós, obviamente, nós não defendemos que exista hoje uma vinculação entre Estado e Igreja, até porque, historicamente, isso foi prejudicial, não somente para o Estado, mas também para a própria Igreja, porque a Igreja perde a sua vocação e perde o seu foco. Então, resumindo a minha resposta, nós podemos contribuir de maneira teocrática, mas quando essa teocracia é entendida de maneira que nós estamos obedecendo a lei de Deus de maneira voluntária. Até porque nós não poderíamos chegar a uma conclusão de que as outras pessoas, por exemplo, vamos imaginar pessoas que não são cristãs, que não são crentes, essas pessoas elas devem ser convencidas do Evangelho, não à força ou politicamente, mas pela atuação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Pastor, e como fazer a conexão entre experiência no templo com o testemunho pessoal na vida pública? Isso aqui é interessante porque nós precisamos entender a fé cristã de maneira abrangente, principalmente nós que somos pentecostais. Realmente nós temos aquela experiência pessoal e íntima com o Senhor, com Deus, e nós não podemos abrir mão disso. Essa é uma dimensão importantíssima da fé cristã, principalmente a fé pentecostal.
E quando nós falamos disso, nós estamos falando daquela experiência que eu chamo da experiência dentro do cenáculo. Interessante que os discípulos estavam dentro do cenáculo, e dentro do cenáculo nós temos momentos de oração, de leitura, de estudo das Escrituras, daquela experiência íntima com Deus, e é dentro do cenáculo, inclusive, que os discípulos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Então, é uma parte importante da dinâmica da vida cristã, essa experiência íntima com Deus e com os irmãos. Agora, a fé cristã e também a fé pentecostal, ela não se restringe ao interior do templo ou ao interior do cenáculo. Porque a partir do momento em que os discípulos eles são revestidos de poder, eles saem do cenáculo e vão dar testemunho na sociedade, dar um testemunho público. Eu chamo isso de um pentecostalismo que é extra-cenáculo. Por quê? Porque uma vida cristã, ela começa na experiência privada e é exercida através dos relacionamentos que nós temos dentro da comunidade cristã, mas nós vamos olhar para o exemplo da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, que eles vão testemunhar do poder de Deus na sociedade. O apóstolo Paulo vai fazer uma defesa contundente da fé cristã em ambientes públicos, e mais do que isso, a Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo. Eles tinham tudo em comum, obviamente que não é um comunismo, mas para entender o quê? Que a atuação da igreja primitiva, ela extrapolava o ambiente da experiência privada, o ambiente interno, para uma atuação pública. Tanto é assim que nós vamos olhar isso ao longo da história da tradição cristã e de todo mundo, como a igreja cristã ela foi importante para a criação de orfanatos, para a ajuda de pessoas que precisavam do ponto de vista da caridade, escolas, universidades que foram criadas pelos próprios cristãos. A partir do quê? A partir de uma experiência privada. A igreja, empoderada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai dar esse testemunho público. Então, a conexão é nós entendermos que a fé cristã, ela é o poder de Deus que pode mudar a vida da pessoa, mas pode mudar também culturas inteiras. Observei que o senhor destacou aí a questão do pentecostalismo. Lógico, nós somos pentecostais, mas eu gostaria de, nesse ponto, aproveitando, já que o senhor falou dos pentecostais, quais as contribuições da teologia pentecostal para as questões de ordem pública, pastor? Tem essa contribuição do pentecostalismo? Nós temos uma contribuição histórica, mas precisamos também reiterar isso entre nós, de que isso é possível. Por muito tempo, dentro da nossa tradição, até pela forma como o pentecostalismo ele foi formado, nós demos um grande valor às atividades privadas, né? A experiência, o que é muito importante. Só que o pentecostalismo ele pode contribuir também com um aspecto de maneira pública, com a sociedade de maneira mais abrangente. Alguns autores, mais recentemente, autores pentecostais, estão destacando e dando ênfase à forma como o pentecostalismo pode fazer isso. Quando nós falamos aqui de contribuição pública do pentecostalismo, nós não estamos falando tão somente do crescimento numérico, da quantidade de pentecostais, da quantidade de igrejas pentecostais. Nós não estamos falando simplesmente da influência no processo eleitoral dos pentecostais, e isso nós temos. Nós estamos falando que o pentecostal, a teologia pentecostal, pode contribuir através dos seus pressupostos teológicos. E para isso nós temos mais recentemente alguns autores pentecostais que estão discutindo isso, como por exemplo, nós temos um teólogo norte-americano, na verdade, malaio, que é o Amos Yong, que escreveu um livro muito importante sobre isso, destacando como a fé cristã pode dar essa contribuição. E ele vai utilizar exatamente aquelas 5 declarações, que são declarações doxológicas acerca da figura de Cristo. Quais são essas declarações? Que Jesus salva, que Jesus ele santifica, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus é o Rei que em breve voltará. E nós podemos extrair dessas 5 declarações alguns princípios para aplicar na vida pública. Obviamente que não temos como aqui adentrar cada um deles, mas para nós termos uma dimensão aqui. Quando nós declaramos que Jesus salva, nós estamos dizendo que ele é o soberano sobre todas as coisas. E que, portanto, nenhum ente da sociedade ele tem poder supremo em si mesmo. Isso é importante porque nós não caímos em uma idolatria.
seja do Estado, o Estado ele é muito importante, mas ele não é um Deus para o cristão, ou seja, do personagem político, do ente político que ali está. Isso é muito importante para nós. No ambiente, quando nós falamos que Jesus cura, olha só como a comunidade cristã, ela pode ser um canal de bênção não somente para a cura do ponto de vista físico, mas a igreja é um canal de bênção para a cura do ponto de vista social. Nós vivemos em uma sociedade fraturada, de grande violência, a comunidade cristã é um canal de bênção para ajudar a sociedade, para implantar uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, de respeito. Quando nós falamos que Jesus é aquele que santifica, isso estabelece um padrão de vida íntegra na sociedade, para estabelecer um padrão adequado de convivência em sociedade. Quando nós falamos que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo, nós estamos falando de empoderamento, de dar capacitação espiritual para a igreja. E aqui está um ponto. Nós que somos pentecostais acreditamos na profecia. E o Amos Yong ele vai trazer algo muito interessante para nós. A igreja tem uma voz profética. E quando nós falamos de voz profética no aspecto público, eu não estou falando somente de profetizar bênção. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento o profeta ele apontava também os equívocos dos governantes e das autoridades, quando existia desigualdade, injustiça social, quando eles estavam fazendo algo de maneira inadequada e fora da vontade de Deus. Então, o povo de Deus, os pentecostais, podemos entrar na esfera pública para ser essa consciência, para ser essa voz profética, testemunhando, mas também exigindo direitos, justiça e igualdade na sociedade, porque assim nós estaremos dando um testemunho público da fé cristã em todos os ambientes da sociedade. Pastor, eu sei que o nosso programa já está encerrando, mas ficou aqui um gostinho de quero mais, e eu gostaria só de pedir para o senhor fazer o seguinte: o senhor falou ainda há pouco a respeito da influência dos cristãos, sobretudo dos evangélicos, no processo eleitoral. Bem, nós estamos caminhando em um ano onde as eleições para prefeito e vereador acontecerão. Aqui tudo indica, sim, acontecerão. Nós esperamos que daqui para o final do ano esse processo aconteça. Gostaria que o senhor deixasse um conselho, considerando que o senhor é bastante envolvido nessas questões de ordem política e também teológica, e finalizasse essa entrevista deixando um conselho para que os cristãos votem de forma consciente. Como se deve proceder o cristão na hora de votar? Exato, questão bem interessante. Realmente nós estamos em um ano eleitoral e mais do que nunca revigorar a importância de um voto que seja um voto consciente. E para nós que somos cristãos, o que é um voto consciente? Voto cristão, que é um voto consciente, é um voto que é alinhado aos nossos valores e aos nossos princípios. Isso é um voto consciente. Então, nesse ano, é sempre importante destacar que a nossa participação dentro da disputa política deve ser exatamente no sentido de defender os nossos valores morais, os nossos valores da família e os nossos princípios espirituais, porque realmente a igreja ela tem a legitimidade pública para fazer isso. Mas mais importante do que essa participação coletiva é que cada crente ele possa avaliar o perfil de cada candidato, e se ele próprio tem chamada, porque tem alguns cristãos que têm a chamada pública, ele se coloque exatamente para entrar dentro dessa esfera da sociedade. Obviamente, com sabedoria, colocando tudo dentro da orientação de Deus. E sempre, sempre ter em mente que o voto ele deve ser um voto sigiloso, um voto coerente com aquilo que nós acreditamos. E o crente que é crente de verdade, ele jamais vai vender o seu voto. Ele exerce o seu direito ao sufrágio de maneira livre. Ele é influenciado por quem? Ele é influenciado, obviamente, por Deus na sua vida, e daí é importante que esse assunto ele seja discutido, que as nossas lideranças, como é comum, tragam esse assunto para reflexão da comunidade local, e que cada um de nós possamos pensar com muito cuidado em quem devemos votar na próxima eleição, que é um momento muito importante para o nosso país. Pastor Valmir, muito obrigado pela entrevista, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua carreira profissional, seu ministério. Muito obrigado. Amém, pastor Gilberto, eu agradeço, e que Deus abençoe a tua vida, toda a equipe CPAD e todos os internautas que acompanham o programa aí de CPAD. Paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor. Ficamos por aqui com esta edição do seu Teologia em Foco.
Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E para receber lembretes de novos conteúdos postados, ative as notificações. Lembro também que o programa de hoje pode ser curtido, comentado e compartilhado. A paz do Senhor a todos vocês, internautas.